E na PEC, com certeza, junto ao seu pai, sua família e tantos outros missionários, ela pôde não somente ser alcançada por Jesus, mas entender a sua missão de evangelizar crianças e de conduzir muitos, também adultos, a um envolvimento maior no reino de Deus. E eu vou deixar para que ela se apresente, mas também entregue a mensagem nesta noite, nesta manhã. Seria bom que continuássemos até de noite, né? Vocês vão ver, a gente teve a sensação nesses dias, né? Tão gostoso. Mas Deus te abençoe, Keila, e você com a sua palavra pode contar com a gente para ajudar, auxiliar nesse momento agora, tá bom? Deus te abençoe. Meus irmãos, bom dia. Que alegria estar aqui. Olha, eu sou quase itacurucense, tá? Uma vez itacurucense sempre. Eu quase fui e eu amo estar aqui nessa igreja. Eu morei aqui pertinho, no Andaraí, e os meus pais foram membros aqui durante um bom tempo. Meu pai e minha mãe estão pastoreando em São Paulo. E aqui eu tenho pessoas queridas aqui. Hoje eu conheci a irmã Alcali, meu coração se encheu de alegria. E uma bênção a irmã, viu? Que trabalhou lá com as crianças há muito tempo. E também estudou na PEC, a mesma organização que estudei. E há muito tempo atrás. Eu também tenho aqui a irmã Josélia. Josélia é a minha mestra, a minha professora querida. A Ciomara falou, ela deve ter começado cedo. Eu tinha 17 anos, eu sentava aos pés da mestra Josélia e eu bebia dessa fonte. E eu fiz uma oração para Deus, que eu não sei se você sabe. Eu falei para Deus assim, eu quero ser igual a ela. Eu quero ser igual a ela. Eu ficava assim, olhando, né, sentava na primeira carteira. E também há 17 anos atrás, porque hoje eu tenho 34 anos, há 17 anos atrás, então eu fui aluna do meu pai, aluna da minha mãe, aluna da Josélia, e eu voltava no carro com eles, eu ia só ouvindo. Eu sei que um dia, talvez com 17 anos ainda, 18, uma igreja chamou para eu pregar na igreja. E eu falei para a minha professora Josélia, olha, me chamaram para pregar na igreja, o pessoal deve estar doido, eu não vou não. E ela falou, você vai sim. Eu falei, eu não vou não. Ela, você vai. Eu falei, eu não vou não. Você vai. E eu fiquei brava com ela. Porque ela estava brigando, me mandando eu ir. E ela falou assim, você vai. Se te chamaram é porque viram em você possibilidade de fazer isso, você vai. E se for de Deus para você, nunca mais vai te faltar convite. Você vai ser convidada mais uma vez e mais uma vez. E você vai sempre aceitar quando te chamarem. E era a minha mestra querida, eu falei, tá bom. E Josélia, desde aquela vez, toda vez me chamam, olha, hoje eu estou na sua igreja. Me chamaram para falar aqui, o pessoal é doido. Mas eu vim. E eu amo essa... Fique em pé, Josélia, pode ter alguém aqui que não conhece você. Fique em pé, Josélia, por favor. Essa aqui é a professora Josélia. Amada, linda. Meus irmãos, muitas pessoas sabem o que o Piaget fala sobre as crianças. Muitas pessoas sabem o que o Freud falou sobre as crianças. O que o Vygotsky falou sobre as crianças. Todo mundo tem uma opinião sobre as crianças. Todo mundo acha uma coisa. Porque todo mundo já foi criança. Todo mundo tem uma criança na família ou na rua que você mora. O país que a gente mora é cheio de crianças. Tem mais de 60 milhões de crianças no Brasil. O Brasil é um país cheio de crianças. Então, todo mundo tem uma opinião. Todo mundo acha uma coisa sobre as crianças. E na questão espiritual das crianças, infelizmente, as opiniões também se divergem. Uma pessoa acha uma coisa, outra pessoa acha uma coisa. Eu também tenho a minha opinião sobre as crianças. Mas a verdade é que a Bíblia fala sobre as crianças. E os cristãos precisam saber o que a Bíblia fala sobre as crianças, sim ou não? E a Bíblia é a autoridade final. Depois que a gente sabe o que a Bíblia fala sobre as crianças, não importa o que o Piaget falou, o que o Freud falou, o que fulano acha, o que eu acho não importa mais, porque tem que prevalecer o que Deus falou sobre as crianças. E tem pessoas que acham que a Bíblia tem 2 versículos que falam sobre a criança. A Bíblia fala sobre as crianças. Em Provérbios 22:6 diz, ensina a criança o caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Tem um versículo na Bíblia que fala sobre as crianças. E tem outro lá no Novo Testamento, em Marcos 10:14, deixai vir a mim
as criancinhas. Tem 2 versículos na Bíblia que falam sobre as crianças. Será que são só 2 versículos? A verdade é que a Bíblia faz mais de 8.000 menções sobre as crianças. Quanto? Mais de 8.000 menções sobre as crianças. Se a gente for estudar a palavra criança, crianças, filho, filhas, menino, meninas, a Bíblia fala todas essas palavras. Também o termo vindoura geração, que significa nova geração, significam as crianças. Juntando todas essas palavras, a Bíblia faz mais de 8.000 menções sobre as crianças. Tem textos inteiros também que a criança participa. A criança é o personagem principal daquela narrativa. Então, o assunto criança não é um assunto secundário na Bíblia. Porque a criança não é um assunto secundário para Deus. Deus inventou as crianças. Foi Ele que teve essa ideia. Teve só o primeiro homem e a primeira mulher que vieram ao mundo adultos, Adão e Eva. Depois disso, todo mundo veio ao mundo como uma criança. Ideia de Deus. E Ele não desiste dessa ideia. Tem crianças nascendo hoje. Agora é meio-dia, já deve ter nascido um monte de criança hoje no mundo inteiro, porque Deus ama as crianças. E Ele quer que as pessoas venham ao mundo desse jeito. Jesus veio ao mundo como uma? Ele veio bebezinho. E Ele ali bebezinho foi colocado na manjedoura, mas Ele já era o Salvador. Os reis se prostraram diante de Jesus, aquele bebê. Você é uma criança, mas você já é uma pessoa muito importante para Deus. Os adultos, nós não conseguimos ver você assim. A gente acha que é só uma criança. Mas Deus sabe o valor que você tem. Então, na verdade, é Deus quem ama as crianças. Criança é um assunto de Deus. Criança, então, é um assunto da Bíblia. Criança é um assunto que deve ser um assunto da igreja. Nós que somos cristãos, que representamos a Cristo, temos que nos interessar por esse assunto criança. E eu amo esse assunto. Amo o assunto. Falar das crianças eu amo. Eu não tenho filhos. Eu casei tem 2 meses. Mas eu quero ter filhos. Eu amo as crianças. Mas mesmo que não seja meu filho, eu gosto de estar perto de vocês. E eu peço para Deus para eu amar todas as crianças. E Deus tem ouvido essa minha oração. Às vezes tem adulto que não tem muita paciência com criança. Que não gosta muito. Mas não tem problema. Quer você goste ou não de criança, elas vão continuar aí. Tem um teólogo que disse, um teólogo famoso que falou essa frase, eu gosto dessa frase. Quer você goste ou não de crianças, é necessário alcançá-las. Então, quando a gente está com falta de paciência com as crianças, falta o amor às vezes. Esqueci de falar. Não é todo dia que eu amo criança, não. Tem dia que eu não quero dar aula para as crianças. Tem dia que eu não estou com muita paciência. Mas não é isso que me move ao meu ministério com vocês. O que deve mover o nosso trabalho com as crianças, a nossa vontade de evangelizar essas crianças e levar a Cristo, não é o nosso amor por elas, é o nosso amor a Deus. É o nosso amor a Deus, porque o nosso amor pelas crianças é muito limitado. É limitadíssimo. A gente gosta de criança, mas a verdade é que a gente não gosta tanto assim. Mas a gente sabe que Deus ama muito as crianças. Pode trocar os slides enquanto eu estou falando. Eu falei aí das 8.000 menções. O termo criança aparece 121 vezes na Bíblia. Crianças, no plural, 448 vezes. Filho ou filhos, 2.700 vezes. Meninos e meninas, 196 vezes. Existem também dezenas de narrativas sobre crianças, ou que inclui as crianças. E reunindo tudo, a palavra criança e as palavras relativas aos relacionamentos delas, as menções sobre as crianças, ocorrem 8.000 vezes. Que coisa linda! As crianças têm que ficar felizes com essa notícia. Vocês são importantes para Deus. Ele está todo feliz que vocês estão sentando aqui no primeiro banco aqui das pessoas importantes da igreja. Evangelizar crianças não é uma opção. A gente não vai decidir se a gente tem que fazer isso ou não. Evangelizar crianças é uma questão de amor ao Senhor. Se a gente abrir nossa Bíblia, no Deuteronômio capítulo 6, eu queria que você abrisse sua Bíblia. E você sabe que o Velho Testamento é lei ao povo de Deus. Desde que Deus criou o homem e a mulher, lá no início, Deus queria formar o seu povo, mandou Adão e Eva se multiplicarem.
Na verdade, Deus fez o homem e a mulher pensando já nas crianças, porque Ele queria o quê? Um monte de crianças. E vieram as primeiras crianças, chamado Caim e Abel. Você sabe que no livro de Gênesis já conta a história de como o pecado entrou no mundo. Adão e Eva desobedeceram, e ali, quando Adão e Eva pecaram, Deus já prometeu que enviaria um Salvador. Falou que da mulher ia nascer uma criança que ia salvar o mundo. Essa criança era Jesus. E os anos foram se passando, e a partir então de um homem, Deus falou que Ele ia formar aquele povo que era o povo dele. Deus prometeu para esse homem um filho. E falou, olha, você vai ter muitos filhos, você vai ser pai de uma nação. E esse povo vai ser o meu povo. Você sabe de quem eu estou falando? Está no livro de Gênesis. Eu estou falando de... Acertou, Abraão. Então, a partir de Abraão, Deus formou esse povo que era o povo dele. E o povo de Deus tinha que obedecer às leis de Deus, porque ele era o povo de Deus e Deus era o Deus daquele povo. Então, são leis em cima de leis aqui no Velho Testamento, e você vai ver na sua Bíblia o livro de Deuteronômio, que significa segunda lei. E o livro de Deuteronômio são várias leis que Deus dava para o povo. Moisés, que era o líder, reunia o povo e falava as leis de Deus. E uma das leis de Deus para o seu povo, e o povo tinha que obedecer, era que os pais tinham que ensinar os seus filhos. Era a ordem de Deus. Pai e mãe têm que ensinar os filhos. E Moisés repetia essa lei de Deus. Olha, os pais, vocês têm que ensinar os filhos. E Deus mandava que os adultos, então, ensinassem as crianças. E está em Deuteronômio 6, de novo, essa ordem sendo falada. Mas antes de Deus mandar que os adultos ensinassem as crianças, que é uma tarefa difícil, Deus deu uma ordem primeira. Deuteronômio 6, capítulo 5, aparece a primeira ordem aí de Deus. O que Deus manda o povo fazer? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu... Isso é uma ordem. Eu aprendi na escola, no português, que o imperativo ou é ordem, ou é sugestão, ou é pedido. Tem algum professor de português aqui? Tem algum professor de português? Não tem nenhum, então não sei se eu estou certa. Eu aprendi na escola, a matéria português, que o imperativo ou é ordem ou a sugestão é pedido. Então, o marketing, a publicidade usa o imperativo quase que induzindo você a fazer alguma coisa. Compre, use, faça. Sempre no imperativo e a gente fica assim, a gente faz aquilo. Dependendo de quem está falando, é ordem. Se for o pai ou a mãe falando, é ordem. Se for o professor da escola falando, é ordem. Se for pastor da igreja, seu líder da igreja, é ordem, tem que obedecer. Se for Deus falando para o seu povo, é ordem. Dependendo de quem está falando, não é pedido, não é sugestão, é ordem. E Deus, ele usa o imperativo aqui falando com o seu povo. Ele manda Moisés reunir o povo e Moisés usa o imperativo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Era uma ordem de Deus para o povo, que o povo tinha que amá-lo. E depois dessa ordem, que é difícil obedecer, as ordens são sempre difíceis de obedecer, vem uma segunda ordem que não é tão difícil. Ensinar as crianças. Ensinar as crianças não é tão difícil. O mais difícil é amar o Senhor de todo o coração. Então essa primeira ordem, ela vem como realmente primária. Olha, você tem que amar o Senhor de todo o coração. E se você conseguir isso, obedecer essa ordem, você vai ensinar as crianças. A gente vai ter mais facilidade para ensinar as crianças, se amarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Esse pré-requisito do amor ao Senhor se repete no Novo Testamento. Em João capítulo 21, verso 15, quando Jesus chama Pedro para aquela conversa difícil, Jesus ia dar para Pedro um ministério, um trabalho, uma tarefa. Ele queria que o Pedro cuidasse das pessoas. Mas antes de Jesus dar essa tarefa para Pedro, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? 3 vezes Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Eu vou pedir uma coisa para você. Cuida das pessoas. E para nós que trabalhamos com as crianças, é muito interessante que Jesus usa o termo cordeirinho.
falando para Pedro, mostrando para Pedro que existiam os pequenos, os filhotes, num rebanho. E esse texto de João capítulo 21, 15 é tão bonito e também nos lembra que nós precisamos amar ao Senhor para cumprir essa tarefa, que não é tão difícil. O mais difícil é o quê? É as pessoas amarem o Senhor de todo o coração. Isso é difícil. As pessoas têm outras prioridades. Na verdade, as pessoas amam outras coisas. Mas é necessário amar o Senhor de todo o nosso coração. E nós vamos conseguir amar as crianças como elas precisam. Vamos poder até ensinar as crianças. Para a gente pregar o Evangelho para as crianças, os cristãos, nós precisamos dominar as verdades fundamentais do Evangelho. Na verdade, igual o cachorro late, o crente tem que evangelizar. Amém? A gente tem que ter habilidade para comunicar o Evangelho. E o Evangelho é simples, é fácil de entender. Tem um cântico da PEC, eu acho que a Alcali vai saber, a Josélia vai saber, eu não sei quem mais vai saber, se eu cantar aqui. É um cântico assim: é fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar para me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Crianças sem demora, aceitai a salvação. Tem mais gente aqui antiga. Esse cântico diz que é fácil de entender. O Evangelho é simples, não é difícil. Diz a Bíblia no Salmo 119, 130, esse versículo lindo, que eu gostaria que você abrisse na sua Bíblia, se você quiser até sublinhar, essa palavra, esse versículo da Bíblia diz que a explanação da palavra de Deus dá sabedoria e entendimento às pessoas simples. Em algumas versões, inexperientes. A palavra de Deus dá sabedoria e entendimento às pessoas simples. O Evangelho é simples. As crianças são simples. E o Evangelho é coisa para crianças. A simplicidade do Evangelho as crianças entendem muito bem. É muito simples. Na verdade, as crianças estão mais aptas para receberem a verdade do Evangelho do que os adultos de anunciar. Às vezes os adultos não estão treinando, não estão com esse foco, com essa prioridade. Mas eu amo a verdade do Evangelho, desde que eu era criança. E eu ouvia mais uma vez, eu criei em Jesus quando eu era criança, mas eu gostava de ouvir a verdade do Evangelho de novo, porque eu queria falar para outras pessoas. E esse curso que eu fiz quando eu tinha 17 anos, eu fui treinada de novo ao quê? A pregar o Evangelho. Para qualquer pessoa, inclusive para as crianças. Nós precisamos dominar as verdades fundamentais do Evangelho e levar pessoas a Cristo, pessoas de qualquer idade. Com certeza crianças vão se apropriar da salvação, se elas puderem ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se ninguém pregar para elas? Existem crianças que estão dentro da igreja, mas ainda não ouviram a pregação do Evangelho. É necessário que os líderes de crianças, os professores, os pais, preguem o Evangelho com simplicidade. E o Evangelho inteiro, só existe um Evangelho para todas as pessoas. Não é um Evangelho para adulto, outro Evangelho para jovens, outro Evangelho para criança. É um Evangelho só para todas as pessoas. As crianças precisam do Evangelho, da verdade do Evangelho. E tudo que foi revelado por Deus na sua palavra pode ser revelado para as crianças, por pessoas que estejam disponíveis para Deus. A Bíblia adverte, Deus nos adverte, que se as crianças não forem ensinadas, as futuras gerações não vão servir ao Senhor. Não vão conhecê-lo e não vão servi-lo. E a Bíblia fala dessa advertência de Deus. Quando Deus mandava o povo ensinar as crianças, lá no Velho Testamento, o povo de Deus de Israel fazia isso, sim ou não? Sim ou não? Eles faziam isso, sim ou não? Não. Sempre foi difícil, sempre será difícil obedecer. Sempre foi difícil, eu acho que sempre vai ser difícil ensinar. Sempre foi difícil ensinar para as crianças. E eu acho que naquela época as pessoas também tinham suas desculpas, os seus motivos. E a verdade é que o povo falhava na obediência a essa ordem de ensinar as crianças.
A gente abre a Bíblia em Juízes capítulo 2, verso 10 e 11. Você pode abrir a sua Bíblia. Ainda mais no tempo de Juízes, na época da apostasia. Está revelado aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Juízes capítulo 2, verso 10 e 11. O que fala? Todas as pessoas daquela geração morreram e os seus filhos se esqueceram do Senhor e as coisas que ele tinha feito pelo povo de Israel. Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que havia tirado do Egito, e começaram a seguir os outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e fizeram o Senhor ficar muito irado. E várias vezes no Velho Testamento a gente lê isso, que uma geração não conseguiu transmitir para outra geração a verdade de Deus. Às vezes, numa geração, fazia o que agradava a Deus, mas o filho dessa pessoa não era como ele foi. E a gente vê grandes homens e mulheres de Deus se levantarem na Bíblia. A gente falou aqui de Moisés, foi um grande líder. Depois veio um personagem que foi um pastorzinho de ovelha, que foi um poeta, que foi um músico, ele tocava instrumento, ele fazia poesia, ele foi um homem muito inteligente, ele chegou a ser um rei, um homem segundo o coração de Deus. Eu estou falando de quem? De Davi. Davi serviu a Deus. E diz um texto da Bíblia, lá no 2 Reis, que Davi serviu a sua própria geração e morreu. Foi para junto dos seus pais, debaixo da terra. Mas não teve um filho como Davi, ou melhor que ele. Mas o propósito de Deus é que uma geração seja melhor que a outra. A gente tem que olhar para essas crianças e falar: Deus, faz na vida deles o que o Senhor não fez aí na minha. Temos que amar as crianças para que elas sejam uma geração melhor. E que Deus cumpra o seu desejo, o seu sonho de uma geração que o conhece, que o adora. Se nós ganharmos as crianças para Jesus hoje, se todas as igrejas evangélicas do Rio de Janeiro tiverem isso como prioridade, fazerem isso com esmero, com dedicação, preparando líderes para trabalhar entre as crianças, em 30 anos, o Rio de Janeiro é uma cidade, é um estado cujo Deus é o Senhor. E está precisando. Está precisando. Não é, talvez, lutar para ganhar o prefeito para Jesus, o governador para Jesus, o presidente para Jesus, o advogado para Jesus, o juiz para Jesus. Nós temos que ganhar todas as crianças agora para Jesus. E nós vamos ter o prefeito cristão, o presidente cristão, o juiz cristão, o advogado cristão. É tão óbvio, é tão simples. Mas parece que o diabo cega essa verdade. Isso é verdade, isso é fato. E a Bíblia fala sobre isso. Mas os cristãos não estão levando a sério essa tarefa, essa missão de levar crianças a Cristo. Existe a possibilidade, é real, de crianças estarem dentro da igreja e não são convertidas, são filhos de crentes, mas ainda não têm uma experiência de conversão, porque falta a pregação do evangelho para as crianças, ainda falta. Às vezes tem bons pregadores para os adultos, tem culto para adultos, mas não tem para criança. Isso que a Ciomara falou aqui é sério, é urgente, precisamos mudar. Precisamos de pessoas que conheçam a Bíblia, que tenham habilidade para comunicar, que sejam atraentes, que sejam líderes para lidarem com as crianças. Mas é necessário ter o quê? Humildade. Sabe por quê? Tem que ter humildade. Porque se você se dispuser para trabalhar entre as crianças, talvez ninguém vai ver o que você fez. Você vai trancar numa sala com um monte de criança. Você vai pregar a Bíblia com o planejamento que você fez, com todo o esforço que você fez para pregar. Ninguém vai ver, ninguém vai te falar que bonito que você fez. Ninguém vai ver. Mas eu posso dizer para você que existe recompensa. Recompensa maravilhosa do Senhor. E não falta honra para aqueles que servem ao Senhor. Não falta honra. Eu sempre fiz o que a minha professora mandou fazer. Keila, se te convidarem, você vai. E estão me convidando para falar para as crianças, eu vou. Olha, ninguém viu o que eu fiz, mas Deus gostou, e Deus ficou feliz, e Deus tem me honrado, e é muita honra estar aqui hoje falando nessa igreja. Mas isso é consequência do trabalho que a gente faz, e existem missionários que trabalham no maior e mais esquecido campo do mundo, são as crianças. Existe um campo dentro dessa igreja. Eu já preguei dentro da minha igreja, Igreja Batista do Recreio dos Bandeirantes. Lá tem 1000 crianças. A Igreja Batista do Recreio recebe 1000 crianças.
E eu já preguei lá na classe de crianças da minha igreja, crianças de 4 a 6 anos, tinha umas 30. Falei do Evangelho, falei os atributos de Deus, falei do pecado, falei de Jesus, a pessoa e a obra de Cristo. As crianças estavam assim olhando para mim. Eram pessoas que nunca tinham ouvido falar. 5 aninhos, 6 anos, filho de crente. E parecia que eu estava numa terra distante, parecia que eu tinha viajado. E eu me sentia, estou numa terra de pessoas que nunca ouviram falar do sangue de Jesus. Quando eu falei da morte de Jesus e descrevi como que foi, estou falando igual você, Josélia, com a mão assim, me peguei agora, ó. Josélia fala assim. E eu ficava olhando, eu queria ser igual você. Quando eu descrevi a morte de Jesus, falei dos pregos na mão, falei da coroa de espinhos, falei que derramou sangue. Uma criança chorou e falou: ai, não acredito que fizeram isso com ele. Eu falei: fizeram. E ela chorou, e eu vi todas as crianças assim, e com criança pré-escolar, criança que não sabe ler e escrever, a gente dramatiza bem, mostra a figura, né? E quando eu falo do pecado, eu faço uma cara triste. E falei da morte de Jesus, falei assim mesmo. Pegaram Jesus, pregaram as mãos dele, e elas faziam: ai. Aí quando eu falei assim, colocaram Jesus lá no lugar dos mortos, colocaram uma pedra, e eles ficaram assim. Aí eu falei: mas 3 dias se passaram, foram lá, crianças, aquela pedra não estava lá. E as mulheres viram, Jesus não estava lá, Jesus ressuscitou. A criança falou: deu um pulo. Eu falei: meu Deus, nunca tinha ouvido essa história. Ela já ouviu a palavra de Jesus, mas não sabia quem ele é e o que ele fez, o porquê de Jesus. Antes de eu falar de Jesus, eu tinha falado do pecado, o problema do pecado. E que a gente se separou de Deus, o Criador. E falei por que Jesus veio ao mundo, com essa missão de pagar o preço do pecado. Elas entenderam. E, irmãos, houve conversão naquela classe das crianças. Houve conversão. E os pais falando: meu filho mudou. Meu filho está diferente. É a conversão que todas as pessoas precisam. A Bíblia fala que todos pecaram. E todos carecem. Todos precisam de... Todas as pessoas precisam de Deus. Não existe ninguém que pode viver sozinho sem Deus. Tem um teólogo também que falou que o Evangelho, a verdade de Deus, é para pessoas boas e para pessoas más. É para todo mundo. Você pode ser bonzinho, mas o Evangelho é para você também. O Evangelho é para aquela pessoa bem ruim, mas é para aquela pessoa também que quer fazer o bem, mas não consegue. Às vezes as crianças são assim. Gente, não sei se você lembra quando você era criança. Mas as crianças, elas querem acertar. Elas querem agradar você, a mim. Elas querem, será que eu estou me saindo bem? Elas querem acertar, mas elas não conseguem. As crianças se metem em confusão. As crianças fazem coisas erradas. As crianças desobedecem os pais e ficam tristes por isso. As crianças brigam na escola. Criança mente. Criança pega coisa que não é dela escondida e leva. Mas elas não sabem como lidar com essas coisas. Precisa alguém avisar para essas crianças que nós temos a natureza pecaminosa. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos nós sentimos vontade de fazer coisas erradas. Às vezes a gente faz essa coisa errada que a gente está sentindo vontade. A Bíblia diz também que a gente planeja fazer o bem. A gente quer acertar, a gente quer fazer o bem. O bem que a gente planeja, a gente não faz. E o mal, que a gente não planejou, a gente não queria fazer, a gente acaba fazendo. E faz toda hora. Tem criança que faz toda hora, todo segundo. E elas precisam, então, saber a verdade do Evangelho. Irmãos, a verdade do Evangelho é a coisa mais linda que existe. A palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade de Deus liberta uma criança. E ela vai falar: é mesmo? Eu não sabia, eu pensei que só eu que errava, só eu que fazia a coisa errada. Não, todos nós nascemos assim, mas existe uma solução. Jesus veio para pagar o preço do nosso pecado. E quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, é como se Ele apagasse. A Bíblia fala que Deus coloca os nossos erros, os nossos pecados lá no fundo do mar. E Ele não se lembra mais das coisas erradas que nós fazemos. E Jesus vivendo dentro da gente, Ele nos ajuda a fazer aquilo que é certo. Por causa do Espírito de Deus que vive em mim, o Espírito perfeito, santo, eu consigo fazer as coisas que Deus quer que eu faça. E é muito bom pertencer a Deus, ser filho de Deus, parecido com Ele. Olha, quando você se torna filho de Deus, você fica parecido com Ele. Filho não é parecido? Deus quer que cada um aqui seja filho dEle. Mas nem todos são filhos de Deus. A Bíblia fala que só é filho de Deus aquele que recebe Jesus no seu
coração. Essa pessoa nasce de novo, nasce na família de Deus, se torna um filho de Deus e vai se tornando parecido com Jesus. Tem um cântico que é assim, ó, as crianças vão aprender, se não conhece, os adultos acho que sabem. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. Vamos fazer? Jesus é assim, ó, Jesus, por causa dos pregos nas mãos de Jesus, quando ele foi pregado na cruz. Vamos fazer assim, ó, Jesus. Vamos, adultos também? Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. Jesus, meu amigo melhor. Jesus, meu amigo melhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus, meu amigo melhor. Melhor. Melhor, Jesus, meu amigo melhor, 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 Jesus, meu amigo melhor. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. Em espanhol, Deus bueno es, Deus bueno es, aleluia. Deus bueno es, aleluia. Deus bueno es para mim. Em inglês, God is so good to me. God is so good, hallelujah. He's so good, hallelujah. God is so good to me. Agora bem rapidinho, Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Feliz eu estou cantando, eu vou. Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Seguro estou com Ele, eu vou. Deus é bom para mim. Vamos ficar em pé e cantar? A música 7 do CD. Eu gravei um CD com esses cânticos. São cânticos que eu gosto, que eu canto com as crianças. Eu gravei esse CD, tem alguns ali embaixo. Se você quiser levar para os seus filhos, seus netos, você pode chegar hoje e cantar com os netos, amém? Cantar com os filhos. Vamos bater palmas assim? Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. Mais uma vez. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. Em espanhol. Dios bueno es, aleluya. Dios bueno es, aleluya. Dios bueno es para mim. Em inglês. God is so good, hallelujah. God is so good, hallelujah. God is so good, He's so good to. Bem rápido, ó. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Segura estou com Ele, eu vou. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Segura estou com Ele, eu vou. Deus é bom pra mim. Faz assim comigo.
Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus. Vamos cantar como as crianças mudas cantam, só com as mãos e fazendo cantando agora. Por mim morreu Jesus, numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus. Pode colocar a música 6? Tem essa também no CD, para a gente cantar com as crianças. Jesus não ficou morto. Depois de 3 dias ele ressuscitou. Quer dizer que ele voltou a viver. Está lá no céu. Vai voltar. Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus. Por mim ele ressuscitou. Por mim ressuscitou. Vitória ele ganhou. Vitória sim ganhou. E a destra, a direita. E a destra do seu Pai está. Por mim ressuscitou. Jesus ficou 40 dias na terra depois de ter ressuscitado. As pessoas viram Jesus. Um dia ele estava conversando com os discípulos e os pés dele foram subindo, subindo. Jesus subiu até os céus. As nuvens cobriram Jesus. E os anjos falaram, ele vai voltar. Para mim sim voltará. E ao céu me levará. Para sempre eu cantarei louvor. Para mim sim voltará. Para sempre eu cantarei louvor. Para mim sim voltará. Amém. Talvez seja essa geração que vai receber o Senhor Jesus. Amém? Podem sentar. Eu não sei aqui quantos conhecem o método das cores. Esse aqui é o famoso livro sem palavras. É um meio colorido de comunicar evangelho. Charles Spurgeon usou esse método no ano, põe aí para ver o ano, de 1866. Então é muito antigo esse método. Ele usou esse método das cores, só que não tinha o amarelo, não tinha o verde, só tinham 3 cores: o preto, o vermelho e o branco. E ele usava, Charles Spurgeon foi o grande pregador dessa década aí, de 1800 e pouco, e ele falava sobre a escuridão das pessoas que estão longe de Deus, que vivem como se estivessem no escuro. E ninguém gosta de ficar no escuro. No escuro você cai, tropeça. No escuro você fica com medo, porque você não sabe onde você está andando. E ficar longe de Deus é assim, as pessoas não sabem de nada, ficam no escuro, tropeça, cai, se machuca os outros. Mas existe um remédio para o pecado, que é o sangue de Jesus. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão para os pecados. O pecado é tão grave que alguém tem que morrer para pagar o pecado. Quem tem que pagar o seu pecado? Fica em pé essa menina aqui. Olha, ela sabe. É tão simples o evangelho. Ela fala, nós mesmos. É claro que quem fez tem que pagar. Pode sentar.
Quem tinha que pagar o nosso pecado era nós mesmos. Com o quê? Com o nosso sangue. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então todos vão morrer um dia, porque todos pecaram. Mas Deus não quer que você fique longe dele. Deus ama muito você. Deus ama muito você. Deus ama muito as crianças. Deus ama adulto também. Então ele falou, não quero que as pessoas morram longe de mim. Eu vou mandar um Salvador para essas pessoas. Então Jesus veio ao mundo sem pecado. Jesus merecia morrer? Não, porque ele não tinha pecado. Mas Jesus nasceu, ele veio ao mundo para morrer. Ele nasceu, um bebezinho, foi criança igual você, mas ele nunca pecou. Jesus foi a única pessoa que nunca pecou. Ele nunca desobedeceu o pai e a mãe dele. Ele nunca falou palavrão nem mentira, nem nunca sentiu raiva de ninguém, nunca bateu em ninguém. Jesus, o perfeito Filho de Deus. Um dia pegaram Jesus e começaram a chicotear Jesus. Toda vez que chicoteavam Jesus, saía o que do corpo dele? Saiu sangue. Pregaram também Jesus uma coroa assim, enfiaram na cabeça dele uma coroa de espinhos, enfiou aqui na cabeça dele. O que saiu? Sangue. Pregaram suas mãos com pregos na cruz e os seus pés também. Saiu o quê? Todo o sangue de Jesus foi derramado. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos limpa de todo o nosso pecado. É como se passasse uma borracha, você não fez nada. E assim limpinho, sabe perto de quem que a gente pode ficar? Perto de Deus, que é assim limpinho. Deus é santo e puro. E assim limpinho a gente pode ficar do lado de Deus. Mas com o coração cheio de pecado, não podemos ficar perto de um Deus tão santo. Então, essas cores nos ajudam a entender, não é? E explicar também para uma criança, para um adulto, as pessoas entendem. Então, Charles Spurgeon usava esse método. Depois também, Moody usou, pode colocar aí, 1875, o Moody pregou para 12 mil crianças. Meu Deus, lá na minha igreja tem 1000 crianças, mas 12 mil crianças eu nunca vi. Ele pregou para 12 mil crianças. E olha, eu não sei se ele tinha microfone, eu acho que não. Mas ele usou o quê? O livrinho colorido, o livro sem palavras. E quando o Moody pregava, um monte de crianças se rendia aos pés de Jesus. Porque o evangelho é para todas as pessoas, é para pessoas simples. E as crianças entendiam. Também, Fanny Crosby, que compõe tantos hinos que a gente canta aqui na igreja, ela também, sabe o que ela guardava dentro da Bíblia dela? Um livrinho sem palavras ela tinha, igual eu tenho aqui também, igual minha professora Josélia tinha, porque eu imito a Josélia, com umas fitinhas aqui embaixo aparecendo, porque aqui na fitinha estão os versículos que eu tenho que abrir para eu mostrar para a criança que eu estou falando da Bíblia, eu não estou inventando. Então a Fanny Crosby, ela também tinha um livrinho sem palavras dentro da Bíblia dela, e ela pregava o evangelho para as crianças que ela tanto amava. Também a Amy Carmichael, ela foi missionária na Índia. E a Amy Carmichael ficou conhecida porque ela comprava crianças para Deus. Crianças que eram vendidas no tráfico na Índia para prostituição, ela comprava e ela evangelizou muitas crianças lá na Índia. Ela usava esse livrinho sem palavras. Depois, a Ruth Overhouse, em 1924, ela incluiu no método das cores a cor verde, que não tinha, para falar sobre o crescimento espiritual. Porque quando a pessoa nasce de novo, ela nasce no Espírito, nasce de Deus. E ela tem que crescer espiritualmente. Igual ela nasceu fisicamente, está crescendo fisicamente, ela nasceu de Deus, ela tem que crescer em Deus. Então ela colocou o verde para lembrar do crescimento, porque o verde lembra a vida, as coisas vivas da natureza. A árvore, a graminha, que cresce, tem que cortar, porque tem vida. Então você que já recebeu Jesus como seu Salvador, tem criança aqui que já é crente, já recebeu Jesus como Salvador. Adultos que receberam Jesus como Salvador têm que crescer em Deus. A gente cresce conhecendo mais a Deus. E como que a gente conhece mais a Deus? Lendo a sua palavra, a Bíblia. Ou então ouvindo a Bíblia. Se alguém estiver falando da Bíblia, eu fico quietinha ouvindo, porque eu quero crescer. Então quando o pastor está pregando, quando o professor está lá na classe pregando a Bíblia... E também eu aprendi a ficar quietinha, ouvindo a Bíblia, sabe aonde? Em casa, porque em casa meu pai já era crente, a minha mãe, meu pai pegava a Bíblia assim para ler, eu ficava fazendo bagunça, porque eu tinha 3 aninhos, 4 anos, e meu pai falava, olha, quando eu pegar a Bíblia, você fica quieto. E ele fez isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, eu desobedecia. Mas na 10ª vez eu entendi. E aí eu ficava quietinha, ouvindo meu pai falar da Bíblia. E sabe o que aconteceu? Eu aprendi mais de Deus, eu fui aprendendo a amar mais a Jesus. Até hoje, eu leio a Bíblia e
conheço mais a Deus e amo mais a Jesus. Então as crianças precisam ficar quietas ouvindo a palavra de Deus. E a gente também pode orar, falar com Deus. Deus vai ouvir os seus filhos. Aquela pessoa que já é filha de Deus pode chamar Deus de Pai e falar: Pai nosso que estás no céu. Você faz uma oração, falar com Deus. Então você lê a Bíblia, ora, vai na igreja, faz assim. A igreja de Itacuruçá não é assim? Vai na igreja e fala de Jesus para outras pessoas. Você já pode falar de Jesus para outras pessoas. Às vezes eu não posso ir lá na sua escola falar de Jesus para as crianças, mas você já está lá todo dia na escola, vai falando de Jesus para todo mundo. Você pode ter um livrinho sem palavras como esse. Eu vou dar um livrinho desse aqui para uma criança que respondeu uma pergunta, eu vou dar. Quem quer esse livrinho? Quer? Eu vou dar para a criança que responder a pergunta que eu fizer. Então você pode pregar o evangelho com esse livrinho lá na escola. Vamos fazer as 4 coisas que a gente tem que fazer para crescer espiritualmente? Ler a Bíblia, orar, ir à igreja e falar de Jesus para outras pessoas. Já podem começar a fazer isso. Olha, eu trouxe aqui esse saquinho mágico também. Você pode ir na festa de aniversário. Adultos, quando vão na festa de aniversário, podem levar um saquinho desse e falar de Jesus apresentando as cores. E você vai tirando aqui de dentro, as cores vêm. Eu trouxe alguns desses, quem quiser pode pegar comigo. Porque a gente tem que ter essas ferramentas, o quê? Para levar crianças para Jesus. Quem quer? Adulto? Tem lá, depois você pode pegar comigo. Vai saindo, ó, o preto, depois o vermelho. Você vai falando do sangue de Jesus. Você pode treinar em casa, né? Para não errar. Vai treinando para você se tornar habilidoso. Um pregador do evangelho. Ó, branco. E depois do branco, vem qual a cor? Ah, acertaram. Também tinha um pedacinho aqui aparecendo, né? Ó, o verde é o último, que você fala do crescimento espiritual. Aí fala para a pessoa o quê? Que ela tem que fazer 4 coisas: ler a Bíblia, orar, ir à igreja, falar de Jesus para outras pessoas. Crianças podem evangelizar outras crianças. E eu quero aqui terminar com vocês contando uma história de 3 meninos. Se eu não me engano, quem contou essa história para mim foi Josélia. Josélia, isso é importante na minha vida. Saiba disso. Acho que você que me conta essa história, vou contar aqui. Tem uma outra história também, que quando eu vou eu conto, que é a tua história. Depois te falo. É a história do Jorge, do João e do Paulo. Vamos começar contando a história do Jorge. O Jorge era um menino muito malvado. Ele gostava de fazer mal para os animais. Sabe criança que chuta o gato? Faz maldade com o gato. Ele também gostava de bater nas outras crianças menores que ele. O Jorge mentia toda hora, gostava de mentir, de enganar as pessoas. Ele falava uma mentira e depois ficava assim, ficava rindo, porque ele gostava de enganar as pessoas. Ele também gostava de desobedecer. Era para fazer uma coisa e ele queria fazer a outra. Ele gostava de desobedecer. O Jorge depois começou a falar palavrão. Falava palavrão, xingava as pessoas. Foi se tornando adulto, casou. Coitada da mulher dele. Não respeitava a mulher dele, batia também na mulher. Ele bebia. Brigava, continuava brigando com as pessoas. Onde ele ia, ele arrumava uma briga. Ele também fumava e no trabalho dele, sabe o que ele fazia? Não era honesto. Mentia para as pessoas que ele fazia isso desde quando ele era criança. E ele também, ó, roubava. Que coisa terrível a vida do Jorge. Um dia, o Jorge estava dirigindo o carro dele, alta velocidade, não podia andar com aquela velocidade, estava acima da velocidade, tinha bebido. Jorge sofreu um acidente, criança, e o Jorge morreu. Para onde vocês acham que o Jorge foi? Para o inferno. Porque a Bíblia fala o quê? Salmo 9. Sabe o que a Bíblia fala no Salmo 9? Vou abrir aqui. Salmo 9, 17. Os ímpios vão para o inferno. E vão para lá todas as pessoas que rejeitam a Deus, que não conhecem a Deus. Jorge foi para o inferno, sem conhecer a Deus.
Existe a possibilidade de uma pessoa nascer longe de Deus, em pecado, continuar pecando, criança, adolescente, jovem, adulto, morrer sem conhecer Deus. Isso é terrível. A pior coisa que existe é alguém morrer sem Deus. E Deus não quer que ninguém fique longe dele. Mas aí tem a vida do João. O João é essa fita aqui. O João, ele era uma criança que às vezes ele fazia malcriação. Ele não era tão mal quanto o Jorge, mas de vez em quando ele também falava uma mentirinha. Ele também às vezes não queria fazer o que a mãe dele pedia e desobedecia. Mas ele foi crescendo, se tornou adulto também, e ele se casou. Ele não tratava mal a mulher dele, ele era um homem legal, respeitava a mulher, não traiu a mulher, ele amava a mulher dele. E ele tinha um trabalho, só que lá no trabalho dele, às vezes ele sonegava impostos, não pagava a conta que tinha que pagar, ele enganava também as pessoas, mas ele era um cara legal, todo mundo gostava dele, tinha muitos amigos, mas ele também às vezes sentia raiva, às vezes ele era vaidoso, e tudo isso é pecado. Mas o Jorge, ele frequentava a igreja, ele frequentava a escola bíblica dominical. Mas ninguém nunca falou para o Jorge que ele precisava receber Jesus quando ele era criança. O João, ele estava na igreja, cantava, assistia o culto, mas ninguém falou para ele que ele tinha que receber Jesus. Ele cantava até a música, meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, mas não tinha entrado nada. Ele cantava da boca para fora, mas dentro dele, ele não tinha recebido Jesus. Um dia, o Jorge estava triste, sozinho. O João pegou um folheto na rua. É um folheto assim, ó. Já viu um folheto que fala da palavra de Deus? Ele pegou um folheto que estava assim no chão da rua. Quando ele abriu o folheto, estava escrito: meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, e o seu precioso sangue tão alvo assim. Ele lembrou. Quando ele era criança, ele cantava esse cântico, e ele pensou, e ele leu os versículos que estavam aqui. Ele foi na Bíblia dele que ele tinha em casa, e ele foi lendo, ele falou: ai, agora eu entendi. O nosso coração é pecador, é sujo, mas o sangue de Jesus pode limpar os nossos pecados. É o sangue de Jesus que limpa. Sozinho em casa, o João fez uma oração, e ele falou: Deus, eu quero me tornar seu filho. Eu quero receber Jesus como meu Salvador, limpa o meu coração. E claro que Deus ouviu essa oração, Ele quer ouvir essa oração de todas as pessoas. Deus limpou o coração do João. O João se tornou filho de Deus, os pecados deles foram perdoados. E sabe, um dia, ele foi para a igreja de novo, porque ele tinha saído, ele começou a aprender mais da Bíblia. Agora ele começou a orar de verdade, não imitando as pessoas, mas ele orava mesmo. E ele começou a estudar no seminário, porque ele queria ser pastor. E ele foi pastor. Ele pregou o evangelho para muitas pessoas, dentro da igreja dele, fora da igreja. Ele servia muito a Deus, ele vivia para servir a Deus. E ele, um dia, criança, sofreu um infarto, um mal do coração. E ele morreu. O João foi morar onde? No céu, que é essa cor amarela que representa as ruas de ouro do céu. Só que o João, ele recebeu Jesus adulto já. Ele era uma criança dentro da igreja, mas não tinha se convertido. Então ele viveu muito tempo no pecado e serviu pouco tempo a Deus. Se tornou pastor, mas rapidamente ele morreu. Vamos ver a vida do Paulo. O Paulo era um menino igual o João, igual o Jorge. O Paulo fazia também coisas erradas, de vez em quando. Mas não era tão malvado quanto o Jorge. Mas ele era parecido com o João. Ele era membro da igreja, ele participava da IBD, da IBF. Só que falaram para o Paulo, quando ele era pequenininho, assim: Paulo, você é um pecador, você precisa de Jesus. E Jesus quer salvar todas as pessoas, criança, jovem, adulto, basta ter fé. E o Paulo falou: eu quero Jesus como meu Salvador. Ele entendeu que o sangue de Jesus tinha sido derramado por ele. É fácil de entender. E ele falou: quero que Jesus limpe meu coração. Naquela mesma hora que o Paulo fez essa oração, Jesus limpou o coração dele. Os pecados do Paulo foram perdoados. O Paulo começou a servir a Deus mesmo criança. Ele falava de Jesus na escola, ele ia nos projetos missionários da igreja dele.
ele cantava para Deus, ele servia a Deus dentro da igreja, em casa também ele obedecia aos pais. Ele foi aprendendo a Bíblia quando ele era criança, igual Timóteo da Bíblia, que desde criança sabia as coisas da Bíblia. Ele foi um jovem que falou de Jesus para muitas pessoas dentro da faculdade, no trabalho. Ele ganhou muitas e muitas vidas para Jesus. Ele se tornou um missionário, foi para muitos países, levando a palavra de Deus até países que eram proibidos de falar de Jesus. Ele foi lá e pregou o evangelho para muitas pessoas, ganhou muitas crianças para Jesus. O Paulo morreu velhinho já. Mas quando o Paulo morreu, para onde que ele foi? Foi para o céu, porque ele tinha os pecados dele perdoados. E ele foi morar com Deus, lá no céu, onde tem ruas de ouro. O Paulo aceitou Jesus quando ele era criança. Começou a servir a Deus muito cedo. Olha quanto tempo ele teve para crescer no conhecimento de Deus e para servir a Deus. E o tempo dele de pecado, na escuridão. Qual vida você quer para você? A do Jorge ninguém quer, né? Tem alguém que quer a vida do Jorge aqui? Você quer a vida... Os dois foram para o céu. O João e o Paulo. Qual a vida você quer para você? O João aceitou Jesus quando era adulto, serviu a Deus pouco tempo e foi para o céu. Ou Paulo aceitou Jesus criança e serviu a Deus a vida inteira. Quem quer servir a Deus a vida inteira? Levanta a mão. Que bom, graças a Deus. Então, hoje é dia. Se você não fez isso ainda, criança, adulto ainda tem tempo também. O João aceitou Jesus depois e foi para o céu. Mas faça igual o Paulo, criança, você tem oportunidade. Receba Jesus hoje no seu coração. Se você ainda não fez isso, você está aqui na igreja, seu pai e sua mãe devem ser crentes, mas às vezes você não pediu Jesus para morar no seu coração. E quando Jesus vem morar no nosso coração, Ele fica para sempre. Você precisa pedir hoje para Jesus vir morar no seu coração. E Ele vai atender a sua oração, Ele vai morar dentro de você. Eu queria pedir que você fechasse os seus olhos, abaixasse a cabeça. Todas as crianças, todos os adultos também. Nós vamos falar com o nosso Deus. E se você quer hoje receber Jesus no seu coração, você pode, depois que o culto acabar, eu vou ficar aqui na frente, você vem falar comigo. E eu vou te mostrar na Bíblia como você faz para você receber Jesus hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos felizes. Recebe a nossa gratidão, porque nós estamos na Tua presença, estamos aqui nessa casa de oração. E isso é um grande privilégio. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. E no nosso íntimo nós queremos a verdade. Nós queremos o Senhor. Nós queremos, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, recebe a gratidão do nosso coração. Recebe, Senhor, toda a honra, toda a glória que realmente deve ser para o Senhor, porque o Senhor é o único digno de receber o nosso culto nessa manhã. A nossa adoração toda é para Ti. Receba, Senhor, esse culto como uma oferta para o Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida dessas crianças tão amadas pelo Senhor, planejadas pelo Senhor, que estão aqui no primeiro banco da igreja, ouvindo a verdade do Teu Evangelho. Senhor, que cada criança que tem o desejo de receber Jesus no coração, faça isso hoje. E que tenha uma vida inteira de serviço para o Senhor. E que tudo isso traga honra para o Senhor, traga glória para o Senhor. Nós Te pedimos, Deus, realiza os Teus planos na vida dessas crianças em nome de Jesus. Realiza também, Senhor, os Teus planos na nossa vida, por favor. Senhor, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua salvação. Continua, Senhor, fazendo a Tua vontade na nossa vida. Abençoa, Senhor, esta igreja e o ministério com crianças dessa igreja. Que essa igreja se encha de crianças, de meninos e meninas. Que aqui seja um abrigo, um refúgio para as crianças, um lugar que elas se sintam bem. Que aqui elas possam conhecer a salvação em Jesus. Que os meninos e as meninas se rendam aos pés de Jesus aqui nessa igreja. Nós queremos isso, nós Te pedimos em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a Ciomara, que é líder desse ministério. Senhor, sustenta a Tua filha. Dá alegria no serviço. Capacita ela e os professores em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela Alcali, que está aqui, que serviu tanto tempo entre as crianças. Josélia também, minha professora. Ganhou tantas crianças para Jesus. Obrigada por essas vidas que nos inspiram. E Deus, faz isso em mim também, faz isso nessas crianças, faz isso em cada filho Teu aqui. Toma as nossas vidas, Senhor, para a Tua glória. Nós queremos Te servir. E se for possível,
Senhor, nos usa entre as crianças também. Que cada pai, cada mãe ganhe seu filho para Jesus. Que cada avô, cada avó exerça uma influência e ganhe seu neto para Jesus. Em nome de Jesus nós pedimos nessa manhã o milagre da salvação na nossa casa, na nossa família. Que as crianças todas creiam em Jesus. Nós te pedimos isso e agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar para terminar um cântico que chama Meu Coração Era Sujo. O nome do cântico é Livro Sem Palavras. É o cântico das cores. Vamos cantar para terminar? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E o seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei em Jesus e a vida eterna eu ganhei. Mais uma vez. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E o seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei em Jesus e a vida eterna eu ganhei. Amém. Quero desafiar o seu coração a ganhar uma criança para Jesus. Seja da sua família, do seu prédio, na sua casa, evangelize uma criança. Use o método das cores, tão fácil, tão encantador. Eu trouxe algumas coisas, você pode pegar comigo para você fazer essa nobre missão. Amém? Muito obrigada. Nós vamos cantar a última música que está no nosso boletim. Quanto nos ama Jesus, quem pode medir? Nós não medimos, nós não alcançamos e não somos perfeitos neste amor. Mas precisamos conhecer este amor e nele buscar viver esse amor e exercer no nosso dia a dia. Nós estamos então encerrando o nosso culto e a Keila junto com a Ciomara, eu vamos estar lá embaixo na recepção. E se você recebeu Jesus hoje como Senhor e Salvador da sua vida, né? Depois de ouvir tudo isso, histórias que estão na Bíblia, né? Falando do destino do homem. O homem nasce destinado ao inferno.
mas ele tem a alternativa de mudar esse destino, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então você criança, você adulto, que esteve aqui nesta manhã e recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né, lá embaixo nós podemos conversar com você e te dar mais orientações com relação a esse novo modo de viver, né, que você escolheu nesta manhã. Vamos orar para nós encerrarmos? Pai amado, nós te agradecemos por tudo que ouvimos aqui, né, pela mensagem de salvação, uma mensagem que transforma a vida, Senhor Deus. Agora que o teu amor, o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a consolação e presença do Espírito Santo esteja com cada um de nós aqui hoje, amanhã e para todo sempre. Amém e amém.